I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. Life is a mystery. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Let's fucking go! Let's fucking go. Podcast IS. O horário que você estiver nos escutando, lembra de acessar impériosagrados.com.br. Também nossos dois Instagrams, @ISEditora e @Impérios_Sagrados. E nós estamos com uma conta novinha no Substack, porque a gente vai começar a migrar para o Substack. Sabe por quê? Bem a verdade, porque o blog do Medium não está valorizando as pessoas aqui no Brasil. A gente vai começar a migrar também para o Substack. Então, acompanha, curte, que a gente puxa de volta e segue você. E agora, bora começar. Tan, 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 tan. E aí, pessoal, com essa super introdução, eu cantando aqui no podcast Videocast IS, para você que está nos vendo, para você que está apenas nos escutando e para você que está fazendo as duas coisas juntas e ao mesmo tempo, o que é uma raridade nos tempos modernos, né? Em que a juventude não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim, é uma crítica, sou desse que eu começo criticando, né? A geração Z e tal, não sei quem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí, pode me xingar, processa, manda ali que daí eu respondo no inbox da ES, porque o que eu quero é treta. Mas, para não começar o podcast desse jeito, né? Tem pessoas que estão comigo aqui e uma dessas pessoas está estreando nesta plataforma e já aqui no confessionário da IS falou que vai participar no mínimo de uns 30 episódios ainda esse ano. Olá, Leonardo, bem-vindo como nosso convidado para hoje. Olá, primeiramente boa noite, né? Até estávamos conversando antes da gravação, que é a minha primeira vez, né, num podcast, né? Então, principalmente falando sobre coisas que eu gosto muito, que é filmes, né? E não tanto, pois não conheço tanto o universo dos quadrinhos, mas o UCM tem feito parte dessa pauta cinematográfica desde 2008. Então, a Marvel por si só mudou a forma do cinéfilo de assistir filmes, né? Através de um universo compartilhado, o que é raro e revolucionário. Olá, Wellington. Olá. Wellington, você notou que você tá de amarelo que nem o Wolverine e eu tô com preto e vermelho que nem o Deadpool? Mas é claro que aqui não pense que quando eu acordei e falei assim e pensei, que camiseta eu vou vestir? Eu não deixei de pensar, eu tenho um podcast mais à noite, eu vou usar amarelo. Foi muito bem pensado. Você é desses, então, que pensa estrategicamente. Você é desses delatores premiados, então, e negacionista. E aí, Wellington, você tá bem? Olha, negacionista não sou, mas estou bem. Não sabe, mas eu durante vários programas eu incomodava. Do nada eu falava assim, lá no negacionista, então, você sabe que o Wellington estava meio perdido. Depois ele dizia assim, você me chama de negacionista? Eu disse, claro, é óbvio.
Não sei negacionista de onde isso e pior de tudo é terraplanista que ele é. No Deadpool, que a gente vai falar hoje, Deadpool e Wolverine, que é o tema aí hoje, não é? Que eles não são terraplanistas que nem o Edson, por exemplo, né? Tem certeza? Você perguntou pra eles? Então, eu gostaria muito de dizer que eu amei o filme antes de tudo. E eu queria que o Leonardo contasse pra nós, desse assim, ó, uma sinopse, bem de sinopse, tipo uma sinopse da sinopse sobre o que fala Deadpool e Wolverine. Bom, primeiramente começa com o próprio Wolverine como centro principal do filme todo, né? Ele, a princípio, é a recuperação dele quando ele cruza o caminho com Deadpool, tá? Juntos ali eles formam essa conexão, eles vão se conhecendo aos poucos, entre facadas e lutas coreografadas, eles acabam formando um grupo, uma equipe, e desde então eles enfrentam um inimigo em comum, que aí no caso eu vou deixar no decorrer, porque a ideia é essa, né? É incentivar o pessoal a ir ao cinema e assistir, porque há uma hype muito grande, né? Sobretudo o que está prometendo essa inclusão de personagens que saíram da Fox e foram agora para a Disney, né? Uhum. Eu penso que agora a gente pode começar um rolê de realmente falar do filme. Então, daqui pra frente, pra quem tá escutando a gente, vai ter spoiler. Só pra avisar, tá? Porque geralmente a gente avisa do spoiler só no final, a gente diz, lembramos, demos muito spoiler aí. Não, mas agora a gente tá avisando. Até pra gente assistir à vontade. Então, se espicha no sofá, na cadeira, aonde você estiver escutando a gente, no assalto-bancos que você estiver fazendo também, fica à vontade. Só não coloca nosso podcast alto, que vai que acham que a gente tá junto no assalto, mas se quiser dividir a grana com a gente tá dentro. Mas, né, falando isso, é porque claro que aqui tudo que acontece é questão do Leonardo, o Alisson e eu somos apenas figurantes, tá? O Leonardo que é o cabeça aqui da situação, ele que tá por trás de todo o rolê aqui. Viu, Alisson? Quando me entregarem pras autoridades, não vai dizer que não te defendi. Leonardo, então. Eu já peguei mais ou menos o rolê que você tá falando aí, e eu quero já começar falando que, em primeiro lugar, eu amei o filme eu gostei muito sério, eu gostei muito do filme. Eternos foi um lixo. O Eternos é muito triste, que eu gostei de Eternos até um certo ponto, depois ficou um lixo, né? Algumas séries da Marvel, socorro, não posso nem com elas, em referente ao universo do MCU, né? E agora trazer Robert Downey Jr. de novo pro MCU, uma ponta de salvação e tal, socorro, eu nem consigo. Eu chego a passar mal. O Alisson passou mal, eu passei mal junto, né? Não dá. Não. Agora... Não. Eu não passei mal. Quando eu acordei e vi a notícia, eu falei, isso! Mas isso a gente vai conversar mais pro final. Isso é um assunto que eu quero... Vamos desenvolver aqui nesse podcast. Por favor. Beleza. E eu queria começar pelo hype, né? Eu procurei não ficar tão hypado, certo? Admito, Leonardo e o Alisson. É tão hypado, mas bateu o coraçãozinho. Porque eu acho que o filme acerta na proposta. Qual que é a minha crítica? Não é a minha crítica. Eles fizeram um encerramento com o Logan, um encerramento, né, que eu gostei muito do encerramento que fizeram. Foi um encerramento digno ali, tipo, não deu certo os X-Men, deu muito errado, né? Houve caça aos mutantes e assim, e o professor Xavier ficou um senhor idoso da cabeça, né? Maluco, e morre pelo Wolverine. Triste, tétrico, tristemente tétrico. Mas assim, ó, o filme pra mim acertou, trouxe uma pegada assertiva. E aí o meu medo de trazer um Wolverine de volta à vida era, esse medo. Aí o medo de o filme ser ruim pelo próprio universo MCU tá horrível. Tá horrível. Sério, tá muito ruim. Eu não consigo mais nada assim que já dá um enjoo, né? Em contraponto, você falou de uma outra coisa, né, que é muito campo de estudos hoje, desse outro doutorado que eu tô fazendo, que é sobre narrativa transmídia. Então, é um campo que me interessa muito de como essa narrativa transmídia, ao mesmo tempo que ela tá atraindo gente, dinheiro, sendo trabalhada na cabeça dos fãs, se ela não tiver algo assertivo,
ela vira uma coisa muito ruim. Aqui eu vou falar da minha parte. Que quando o primeiro ou terceiro filme foi anunciado, eu falei, Deadpool, legal. Deadpool, eu gosto muito. Desde o primeiro. Sou fã. Super fã. Quando isso já é um pequeno hype. Deadpool não tem como errar. Com Ryan Reynolds, pelo menos, não mais, né? Quando ele fez o primeiro anúncio do que o Wolverine, e não qualquer Wolverine, o Hugh Jackman, ia ser o Wolverine de novo, eu instantaneamente hypei nível Ultimato. Hypei nível Endgame. Era o que eu queria. Eu falei assim, nossa, isso aqui não tem como, eu tenho pena de qualquer filme da Marvel que vai sair, ou vai ter que ser genial um filme pra superar no ano, ou esse é o filme do ano da Marvel. Porque a Marvel e a Disney, como um grande problema que ela teve o dinheiro saiu e o dinheiro não entrou de novo. Os últimos filmes que saíram pro cinema não deram lucro verdadeiro pra Marvel, o esperado. Eles precisavam de dinheiro. E o dinheiro fala mais alto que muita coisa. E Deadpool e Wolverine é dinheiro na certa. Que é a prova que, se a gente for olhar as estatísticas de tudo, o quanto de bilheteria, o quanto que esse filme tá movimentando. E ao mesmo tempo, eu sinto que se eu não consegui ter medo por esse filme ele ser impactado pela fase atual da Marvel, apesar de que o filme foi impactado pela greve dos roteiristas. Isso é nítido, dá pra sentir um pouco quando você tá assistindo que, tipo, tem um momento que a história tá andando e de repente ela dá uma capengada, ela dá uma balanceada e fica mais torta do que já é. Só que o Ryan Reynolds, eu não sinto que ele ia fazer um filme do Deadpool simplesmente pra cumprir tabela, simplesmente pra ter por dinheiro e por muitas coisas. Ele se provou muito em relação ao Deadpool. Então, nisso eu tinha esperança enorme. E comentando junto com todas as questões, e é até engraçado o Robert Downey Jr. voltar pro MCU. Porque tem algo que eles comentam no filme que é sobre o personagem âncora, certo? Alguém que a presença dele na história é tão forte que sem ele a história ela começa a ruir, que é o problema que a Marvel teve depois do Vingadores Ultimato, que a maioria dos heróis se foram, que o Homem de Ferro se foi e o universo cinemático deles começaram a ruir, quando na verdade eles deveriam expandir e melhorar, certo? Começou a ruir. E eu achei, falando já do início do filme, que eles em momento nenhum simplesmente descartaram o que foi feito no filme Logan. Seja por história, seja por continuidade, porque ele está falando de multiverso, apesar de que o Deadpool já falou, não, esquece multiverso, isso já deu errado. Esquece, apaga isso, vamos sair disso daqui, já deu errado. Porque é sensacional. O Deadpool criticando a própria MCU. Não, isso aqui já deu errado isso daqui. Chega, vamos parar com isso daqui, vamos fazer outra história, né? E porque eles trouxeram um outro Wolverine. E aquele final, ele continua válido. Não, no outro universo. Não, outro universo, outra história, um futuro distante. E agora com os ossos do Wolverine jogados pra tudo que é lugar. Mas continua lá. Maravilhoso. Essa cena de abertura. Eu fiquei fugindo de spoiler desse filme até a gente assistir. Só que no dia eu peguei um spoiler que não te consegui. Um semi-spoiler. Que a música Bye 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 ia ter alguma relevância nesse filme. Porque eu vi a notícia de que o Backstreet Boys eles mudaram o título do clipe no YouTube. Que agora tá como música do filme Deadpool Wolverine. Eles mudaram no dia. Não, isso é sensacional.
Mas já falei bastante, vou deixar o Leonardo falar agora. Leonardo, habla, fala. Bom, o que acontece? Eu adorei os 2 primeiros filmes do Deadpool. Não sei qual a opinião dos dois, tá? Mas conversando com muitos fãs da Marvel, fanáticos pelos quadrinhos, né? Eles gostaram muito do primeiro filme. Muito do primeiro. Mas eu tenho a minha ressalva, porque o primeiro é muito bom e o segundo ele consegue ser melhor ainda, sabe? Do ponto de vista que, cara, é inacreditável. Tu pega o Mercenário Tagarela em seu melhor momento, sabe? Diante das telas, o Ryan Reynolds, ele pegou pra si essa coisa do deboche, que ele consegue transmitir muito bem diante das telas e consegue pegar aquela aura do Deadpool como se ele fosse o verdadeiro Deadpool na vida real, sabe? Então isso me impressionou muito pela atuação dele, sabe? O jeito bonachão dele, ele vai falar muita besteira, ele vai falar muita merda, mas ele vai lá e resolve. E ele também é coração. Então isso quebra um pouco o estereótipo, né, do cara que às vezes é muito grosso, fala um monte de merda, mas no fundo ele encontra ali um sentido de família, né, que é presente tanto no primeiro quanto no segundo filme. E no terceiro filme, essa coisa familiar, ela é muito mais usada, né? Gostei muito também disso. Em relação ao multiverso, eu achei que era bastante óbvio que eles fossem usar o multiverso. Tanto é que o universo da série Loki, né, que foi o centro principal para essa narrativa começar a acontecer, ela foi usada ali. Eu gostei muito. Tá? A questão da AVT também, isso já foi muito explicado na série do Loki, mas também levemente transmitido com WandaVision, quando, enfim, não é a pauta do momento, mas a WandaVision ela transmite esse caos todo feito pela Feiticeira Escarlate, e aí agora estamos nesse momento, com múltiplas possibilidades, e agora, obviamente, com uma ascensão dos X-Men, que está por vir, né? Alguns mutantes já foram usados aqui. Então eu, sinceramente, se há um lado bom dentro do filme em si, é que o fandom é uma das coisas positivas. O fanservice, sabe? O uniforme amarelo do Wolverine, a máscara, sabe? São coisas pequenas, mas que dão alegria para quem acompanha a Marvel desde os quadrinhos, né? Eu, principalmente, eu sou um cara muito complicado, porque eu gosto de todos os heróis, anti-heróis, né? Por exemplo, eu cresci vendo a DC sendo sempre a protagonista. Então agora a Marvel veio com esse formato de UCM, lá, mesmo que não seja agora mais uma novidade. Veio em 2008, mas foi uma revolução. Tanto é que a década passada, a década de 2010, ela foi definida pelo UCM. Porque ela foi a inovação do momento, junto com a era dos streamings, né? Mas no cinema, nenhum estúdio conseguiu levar tanta gente e conseguiu lançar tanto sucesso de bilheteria como a Marvel. Isso é impressionante. O filme em si, o Deadpool e Wolverine, ele traz uma camada de multiplicidade. Ele lança vários cenários aqui e ali. E claro, temos as cenas coreografadas que eu não me canso de repetir. O Wolverine com o Deadpool enchendo o saco do Wolverine dentro do carro, o Wolverine dirigindo, o Deadpool enchendo e não calando a matraca. Enfim, ele é um tagarela, mas é a melhor parte dele, né? Então,
especialmente, eu gostei muito do filme. O texto, só Não, deixa eu... pode. Fique à vontade. Tá? Porque talvez muitas pessoas estão acostumadas a lerem críticas num sentido mais simples, né? Veículos de comunicação que dão um texto mais simples. Eu já dou uma viajada mesmo. Talvez alguém não tenha compreendido o que eu tenha escrito, porque eu acho que uma crítica ela é além de dizer que se um filme é bom ou ruim. Eu acho que tem várias coisas. Eu concordo contigo, tanto que qual que tem sido a minha objeção em relação à Marvel disneylizada, né? Que é que nem depois de Thanos, nenhum inimigo é de fato um inimigo. Tem sempre uma coisa infantil, uma criança no meio. Todo fucking filme vai ter um caralho de uma criança no meio lá, porque não sei o que, porque volta um tempo, blá blá blá, uma criança fucking no meio, me irrita pra... Nossa, muito chato, insuportável. E vilão que não é vilão, porque nós temos vários vilões que não são vilões, nem anti-heróis, não são coisa nenhuma. Você pega um Venom que é da Sony, o que é aquilo? Não é nada. É um lixo que não serve pra nada, que tem que ser botado fora aquilo, tacado fogo naquilo. A Casa Nova, ela quase entra, enquanto vilã do filme, ela quase entra nesse rolê de não... Quer matar todo mundo, de repente, fiquei boazinha, vocês me ajudaram a encontrar meu eu. Que nem a terapia se encontra o eu direito, demora 10 anos pra encontrar o eu, e se lá se encontra eu, aí vem o cacete de, encontrar... Que meu eu, o quê? Não tem esses rolês comigo. A coisa disneylizada me irrita. E eu vejo de longe isso, porque é a narrativa transmídia da Disney. Queria ouvir você sobre isso também. Eu vou começar. Eu quero falar uma coisa muito simples que eu vou precisar da opinião de vocês. Tá? Eu vi muitas críticas porque assim, o filme, eu amei o filme. Eu acho ele super bom, super engraçado. Mas a proposta do filme ele é um filme de comédia, certo? Com heróis, certo? Ele é um filme num aspecto de comédia. Não tô diminuindo isso, não tô diminuindo o filme de forma alguma. Mas o Deadpool, ele tem a história dele muito contada da forma dele, vivida da forma dele, que muita gente estava esperando que a resposta à salvação do MCU, a salvação da Marvel, ia vir através do Deadpool. Era a expectativa de muita gente e o que muita gente reclamou. Porque se a gente for parar em relação ao ponto A ao ponto B do filme, né, do início ao fim, o que ele trabalhou em todo esse universo, em toda a história que trabalhou, ele não trabalhou quase nada. Na verdade, ele não trabalhou nada. Esse filme foi uma grande carta foi uma grande despedida pra era Fox de super-heróis, certo? Pra os X-Men, o Quarteto Fantástico, Elektra, Demolidor, pra Blade. Para todos esses filmes foi uma grande homenagem para muitos filmes que lá atrás a gente criticou e hoje criticou bastante, mas a gente nunca teve a gente não tinha outras opções de filmes de super-herói. 90% dos filmes de super-heróis não eram bons. Não eram bons. Isso tem que deixar muito claro. E a Marvel, ela acertou de início um método, né? Um método de filmes, para criar filmes, que hoje em dia já tá cansativo, eles precisam se reinventar e recriar. E é um claro sinal que, com todo esse arco de história construído, quando chegou o momento que eles entregaram Thanos, a partir dali, se eles não se renovassem, não se reinventassem, era muito óbvio que ia dar errado. Era muito óbvio. Tipo, todo mundo ficou perdido, qual que é o próximo vilão, pra onde essa história tá andando, certo? Por isso que muitos filmes eu consegui curtir, porque eu esquecia que era MCU. Shang-Chi eu consegui curtir porque eu esqueci que é MCU, porque ele não move nada ao MCU. Ou a mesma coisa pra WandaVision, a mesma coisa pra Loki, nem tanto, que ele mexe, né? Ele move. Mas tem muitas coisas que ele não movia o MCU. O próprio Spider-Man, ele quase não moveu o MCU. Mas é um filme muito bom, mas esse é pra outro momento a gente falar. Só que, qual que é a vibe que eu sinto que tem um grande problema? A narrativa da Disney é problemática porque ela quer... Primeiro, Disney, é óbvio que ela
totalmente voltada pro público infantil. E ela tá com a Marvel, que a maioria das pessoas não é só infantil. É uma obviedade. E os últimos filmes, como eles não estão conectados a nada grandioso, não tem nada grande planejado, essa fórmula se torna falha. Heróis, vilões que eles muitas vezes não podem simplesmente descartar. Ou quando eles vão fazer... Eles fizeram um filme do Doutor Estranho com a Wanda como a Feiticeira Escarlate como vilã, sendo que o diretor não assistiu o WandaVision. São quase personagens diferentes. O Eternos talvez eu não tô querendo, porque eu não gostei de Eternos de momento nenhum do filme, mas Eternos, talvez ele sofreu que ele veio no momento errado da história, porque pelo que já foi citado, aparentemente o Eternos agora, depois de sei lá quantos anos, o que? 4, 5 anos que foi lançado Eternos, praticamente? Só agora ele vai ser citado dentro do MCU. Só agora com o novo filme do Capitão América eles vão... Pelos boatos que estão saindo, que talvez o Celestial seja da onde vai vir o Adamantio. Porque aquilo não se conectou em nada. Tem um gigante de pedra no meio do planeta. E ninguém nunca falou disso. Ninguém, em nenhum lado. Então, tem vários problemas, mas o Deadpool, ele é uma história muito fechada nele. Ele tá fazendo a própria coisa. Ele não tá nem aí. Ele tá com piada. E ele... Você não precisa ter assistido a série do Loki, por exemplo, pra entender. Porque ele tem uma apresentação da TVA, certo? Da TVA. Tem uma apresentação da... Esqueci o termo em português, eu acho que é a AVT. Tem uma pequena apresentação no início. E, como piada, quando o Alaya aparece, o Deadpool fala: pra você entender isso, assista o 5º episódio da primeira temporada de Loki. Ele fala no filme. Assista o 5º episódio. Ali eles explicam qual que é o rolê daquele lugar todo. Né? Então ele tá fazendo a própria coisa. E isso pra mim é o ápice de dizer, nem sempre ele precisa mover a história pra ser interessante, pra ser divertido. O que vocês acham? Bom, é evidente que a Marvel, sob a tutela da Disney, né? A Disney deu o poder pra Marvel para ela brincar, né? Então, na década passada, eu notava uma sintonia, inclusive entre os diretores. Se eles acompanhavam os filmes anteriores, né? Antes deles dirigirem os filmes, aí eu já não temos essa certeza. Mas o que eu notava é que havia uma sinergia, sabe? Eles sabiam o que estavam acontecendo e conseguiam criar mais um capítulo do UCM, sabe? Agora, pós-Vingadores Ultimato, eu acho que é uma pena, porque no cinema tudo muda e tudo muda de uma rapidez vertiginosa. A minha impressão é que o gênero dos super-heróis estão ficando defasados, para não dizer ultrapassados, porque o público parece que cansou, de certa forma. Inclusive, eu conversei com outras pessoas, apenas de curioso mesmo, né? Ia nas sessões e perguntava para as pessoas sobre a expectativa delas. O que elas estão esperando, né? E elas falaram: olha, eu quero ter uma experiência Marvel, sabe? Mas a hype delas tem diminuído, assim. Dá para notar um desânimo até nas palavras dos fãs. E eu assisti Eternos também, na época, e eu não gostei, assim, sinceramente. Eu achei um filme fraquíssimo. Sinceramente, você tá sendo gentil. Fraquíssimo é pouco. Lixo. Fraquíssimo. Por exemplo, são personagens que
não são famosos, né, do ponto de vista da cultura pop em si. Mas, por exemplo, a Marvel, ela conseguiu fazer dos Guardiões da Galáxia como numa popularidade imensa por causa do filme, né? Então, eu acho que a Marvel ali faltou repensar em até se era realmente possível ou se era uma boa ideia trazê-los para o cinema ou se era um momento de esperar. Não, vamos esperar a hora certa, a gente recuperar essa hype de novo e para depois tocar ficha, sabe? Infelizmente, Eternos era um dos filmes que eu estava com muita esperança que fosse um sucesso. E, sinceramente, eu tenho muito disso. Eu, além do filme que eu vou ver no cinema, eu vejo a reação pós-filme. Uhum. E era uma sessão bem pesada, assim. Sem aplausos, sem sabe? Todo mundo claro, esperando a cena pós-crédito e tal. Me lembro da cena do Harry Styles, né? Aí eu fico pensando, ele vai participar mesmo ou aquilo era apenas mais uma brincadeira que a Marvel está acostumada a fazer com seus fãs? Então, porque, primeiro de tudo, deve ter sido uma sessão muito triste assistir Eternos. olha que eu acho. Eu acredito que eu nunca fui assistir um filme que eu totalmente. Dentro do cinema, eu pensei: o que eu tô fazendo assistindo essa porcaria? E eu fui. Não, senhor. Em Star Wars a gente se olhou uma hora e disse. Calma que. Primeiro que no Star Wars aquilo foi tão violento. Star Wars foi tão violento. Socorro. Que a gente saiu do cinema. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Agora vamos falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu vou afastar. O Chris foi comer um hot dog e a gente ficou. Né? Star Wars, né? Né? Eu fui embora, assim, Para com isso. Eu não quero lembrar disso, eu vou morrer. Catatônico, né? Mas. E esse acho que é um grande sinal do primeiro, o problema do formato Marvel, dos filmes de heróis que eles criaram. Tem um formato, eu não vou saber explicar porque, né? Mas tem um formato e sem ele estar conectado com alguma coisa. Porque mesmo na era do, vamos chamar da era do Thanos, a saga a saga do infinito, né? Saga do infinito. Mesmo lá você tinha filmes ruins. Você teve filmes ruins. Pra mim, todos os Thor são ruins. Todos são ruins. Só pra me alfinetar. Eu gosto do primeiro. Meu Deus. Nossa, não. Ui, cara, todos são ruins. Então, assim, mas, como eles estavam conduzindo a linha e você tinha um filme do Vingadores que conectava tudo e tava mais estruturado, porque agora os Vingadores mudou acho que quase a segunda vez que mudou o título do próximos Vingadores. Ia ser a Dinastia Kang, só que daí também o ator ele foi preso, né? E a Disney, opa, vou sair disso daqui. E agora é o Doomsday, que vai ser complicado no mínimo, vamos dizer assim. E rezando com todas as forças, no 6 eles vão resetar tudo. Porque se eles não usarem as garras secretas pra resetar o universo Marvel, eles nunca vão resetar. Nunca. E isso é complicado também, né? Eu também me questiono um pouco, assim, vão resetar, mas e aí vai começar tudo do zero? Claro que é a cultura dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos. Tu forma toda uma história, dá um fim pra ela e começa do zero. Mas eu não sei se isso vai dar certo no cinema, isso é muito perigoso.
Mas, Isso mas é muito daí, perigoso. mas daí eles podem resetar e o reset agora eles vão focar mais nos X-Men. Aí daí tem muita história pra contar, tem muita coisa pra contar. Porque, Vendo por essa ótica, sim. porque todo mundo tá pedindo para o quanto antes pro filme dos X-Men. É o que eu escuto em podcast, é o que eu vejo em vídeo no YouTube, é o que eu vejo no Twitter, é o que eu vejo em todo lugar, todo mundo falando que quer o filme dos X-Men. Mas na minha cabeça, assim, por favor, não. Por favor, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá muito perto ainda a bagunça que os X-Men sofreram. E agora a Marvel tá no meio de uma bagunça. Imagina se eles fazem o primeiro filme dos X-Men hoje, no estado que tá o MCU. No estado que tá a Marvel. Eu acho que eu teria que ter muita coragem pra ir no cinema assistir esse filme. Bom, o que eu penso, né, que tá acontecendo? A crise cinematográfica, pra mim, é uma coisa muito evidente, né? Bom, tem uma coisa que nós não existe, por exemplo, quando a gente fala de narrativa transmídia, da narrativa que é contada em várias, que é a mesma história contada de outras formas, ou tem um caminho acontecendo, não é, que tá tudo interligado, que a gente não precisa falar de uma mídia para ligar a outra, não tem necessidade disso. Então tá tudo certo o filme se fechar nele mesmo, ou não precisar fazer referência, porque é óbvio que ele tá fazendo referência porque os personagens estão ali. Então você não precisa entender toda a história. Por exemplo, no filme aparece um monte de referência do Blade, Elektra. O pessoal que é novo, né, que é mais jovem, muitas vezes não vai ter ideia de quem são essas pessoas nos filmes, não é? Não tem ideia de quem são essas pessoas nos filmes. A pessoa fica pensando assim, legal, acho bacana, né? Mas tem gente que tem 15 anos que vai ver o filme, não vai saber quem que é Elektra lá do ano 2002 lá, o Blade dos anos 2000 também. A pessoa não tem essa referência, porque não precisa ter essa referência. Não tem sentido ter isso. Hã? Que assustador. Nunca parei pra pensar. Não, você imagina que tem pessoas que são fãs do MCU, pessoas que nasceram depois do Homem de Ferro e já são adultos, e talvez eles não tenham referência de Demolidor do Ben Affleck. Ainda bem. Ainda bem que são pessoas, né? Você tá pensando na tua idade, mas você tá chegando à idade, mas... Até porque se tivesse que dar conta de tudo que já foi feito antes, socorro, não tem como, né? Aí já me é isso pra gente conhecer. Então tá tudo certo, acho que é. Qual que é a questão, né, do filme ser um marco pra mudar alguma coisa? Bom, a gente tem nas séries, como teve nas séries da DC. Eu vou só citar isso, eu não quero ficar nisso, certo? Que não faz bem, não é saudável. Teve Crise nas Infinitas Terras, né? Que ligou ali as séries para encerrar o universo o Arrowverse, né? Arrowverse, para encerrar isso aí. Essa coisa, enfim, né? Aleluia, né? Enfim, para encerrar. Bom, o que vai ser feito na DC eu também não consigo. Eu assim... e tive uma outra coisa que eu quero falar nesse podcast. Teve uma outra coisa que eu quero falar aqui. Foi a última vez que eu fui no cinema. Não vou mais no cinema. Gente que fica conversando no cinema. Eu quero que todos vocês morram, peguem fogo. Porque eu odeio gente que vai no cinema e fica conversando no ouvido do outro, fala alto. Que saco. Vocês são insuportáveis. Dito isso, né? Dito isso, eu tenho razão. E o Edson sabe que eu tenho razão nisso. Olha, tem muita coisa a ver que eu não tenho razão. Na verdade, não, tem razão de tudo. Não gosta, tem razão sim. Se eu reclamo, eu tenho razão, né? Eu não tenho razão, de ficar bravo com as pessoas incomodando o cinema. Não falei nada, eu não disse nada. Tava lá feliz no filme lá e tal, a pessoa enchendo o saco dele. E com o pé no negócio da cadeira, assim, ó. A minha vontade era pegar. Enfim, não é o caso, né? Isso é um podcast de pessoas boas, pessoas de bem, seres de luz, gratiluz, né? Então tá tudo certo no filme. O que eu penso? Que é um filme que ele foi feito para divertir, não um filme feito para mudar algo, né? Eu acho que sim, o Deadpool, Jesus da Marvel, eu acho que pro filme não ser ruim. É sério, pro filme não ser ruim, ele é o Jesus da Marvel. Eu acho que aí é Jesus, é Deus, é o Messias, é Jeová, é do Alcorão, o Zexu, qualquer coisa, né? Ideia. Mas não é um filme... Até porque nós temos um Wolverine vivo, né? Então, e aí? Como é que fica? Né? Como é que vai ficar isso? Como é que se resolve isso? Mas
Não é um problema meu, é um problema talvez seja meu, se é problema do filme, e eu não vou ver Capitão América. Mas se você vá no cinema e me conte como é que eu não vou ver Capitão América, que vai ser ruim. Que vai ter certeza que o enredo vai ser uma criança pedindo socorro e ajuda, vai ter uma fada lá, e a WandaVision no final vai estar lá, eu virei boa, eu queria matar todo mundo, mas agora eu mudei. Tudo bem, eu sou uma fada boazinha. Tava falando aí, Cris, sobre o filme ser um filme de comédia, né? O Ellison também, né? Tava falando disso. E a ideia do filme de entreter mesmo, sabe? Não precisa fazer linhas temporais de filmes anteriores para atualizar com esse filme, né? Tem pontos positivos que, sinceramente, eu fiquei... que me balançaram na hora, né? Que foi a X-23, que foi ver a X-23 novamente, foi um dos pontos, assim, que até me... Claro, provoca uma emoção, né, cara? Até porque o Logan de 2017 ainda tá na cabeça. Muito, muito na cabeça, nos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. O que até então havia sido um encerramento triste, mas, né? Digno e necessário. Exatamente. Me pegou de surpresa na época também. E me pegou de surpresa em Deadpool e Wolverine. Cara, tu vê uma atriz que tu olha pra ela, ela é a personificação da X-23, né? Eu acho, vendo o nome aqui, porque às vezes me dá uns brancos, a Daphne Keane, ela falou pra imprensa, ela foi questionada pela imprensa, se ela estaria no MCU ou se ela estaria participando mais vezes. Ela falou que quer. Então a gente não sabe se ela tá escondendo o jogo pelo fato da Marvel ser assim, ou se a Marvel não... né? Vamos ver. Eu espero que sim, cara. Eu sinceramente... cara, foi uma baita de uma aparição ali, e aquela cena que o Wolverine tá na floresta e ele, né, tomado pela culpa, e ela vai ali e diz que ele é uma pessoa boa, sabe? Que não importa. E ele não acredita nisso, sabe? Porque ele sempre estragou tudo em outros universos, e isso é um dos pontos muito fortes do filme. É a capacidade da Marvel de unir um assunto tão sensível quanto a paternidade, os erros, as culpas, né? Quem nunca cometeu um erro e não se arrepende de ter feito, né? Então, a Marvel, ela consegue sair um pouco dessa vertente do heroísmo para uma autorreflexão, sabe? Quanto a culpa, enfim, não sei se eu usaria a palavra correta, mas para pecado, eu não sei. Eu acredito que seja erros, né? Tropeços que a gente comete na nossa vida e que a gente reflete, se eu tivesse, talvez, se eu fosse mais maduro, talvez não teria cometido isso. E o Wolverine, ele traz essa coisa, e é por isso que a gente se identifica. Porque ele é um mutante, mas ele também tem um lado humano. Isso aí é fantástico. Mas eu acho que justamente por ele ser mutante, ele é humano, né? Isso é tematizado no filme 3, lá com a X-Men 3, que é com a Fênix e tal, né? Tematizado isso. Por que, Ellison? Não, esse filme não. Esse foi a decadência, já começou ali, mas sim, mas o que eu tô falando, fazendo referência nesse filme é o que eu acho que é trabalhado de uma forma muito legal, que é a questão do mutante deixar de ser mutante por questão de preconceito, né? Nisso, pra mim, eu acho que o filme é muito fabuloso, a forma de trabalhar. Não, o resto, não. A coisa ficou muito complicada aí. Mas esse aspecto, pelo menos pra mim, foi muito importante trazer, porque ser mutante não quer dizer não ser humano, porque vem do humano, né? Você só consegue ser mutante porque você é um ser humano, não é algo diferente disso, né? Digamos assim. Então, eu acho que tem uma muito positiva aí. E que sim, que eu vejo que a Marvel trabalha. Mas hoje já não é mais a Marvel. É a Disney.
essa separação só existe em forma nas letras que passam lá na Marvel, porque é uma coisa só. Não existe isso na empresa, né? Não tem isso, não existe essa diferença. Em nenhum aspecto existe. A gente pode enfeitar, pode achar que tem, mas não existe, porque existe uma política que conduz a empresa, né? A gente tem vários mercados, por exemplo, como o Pão de Açúcar, que tem o mercado nacional. A gente tem produtos feitos para um tipo de nicho de pessoas. No caso de mercado, existe um público-alvo X, que é lá o público mais abastado, e um público inferior, que eles consideram inferior porque não tem dinheiro. É isso. Então a gente tem produtos direcionados a isso. Dentro da empresa, isso é uma política da empresa e tal, que tem seus diretores ali, etc. Mas é uma coisa só. Eu não consigo ver diferença nisso, gente. Até porque, se fosse de fato fãs que estivessem trabalhando nas coisas de cinema, talvez a gente tivesse filmes um pouco melhores nos últimos tempos, né, do que o que a gente vê, filmes ali que a Disney tá fazendo, né, então eu não consigo defender a Marvel. A Marvel é só um rótulo da Disney, tá englobado lá pra mim, então eu não consigo ver essa diferença. Aqui vai parte minha que em partes eu discordo que o fã sabe o que ele quer. Menos de tudo. Eu discordo em parte que um fã conseguiria fazer que só por fãs os filmes poderiam ser bons. Uhum. Tá? E do mesmo jeito que a gente tem que dar a devida culpa pra Disney pelos seus erros, e o que mais me fere é no Star Wars, e ali como não é sobre Star Wars, eu não vou falar, mas ali a briga é feia, porque eu tenho meus ódios ali. Mas a gente também tem que reconhecer os acertos, porque o MCU, toda a saga do infinito foi foi quando a Marvel já fazia parte da Disney. E podia ter um planejamento, tinha um plano de toda a saga do infinito. E quando saiu desse plano, que foi o depois, e o plano seguinte não tava escrito, formulado, que aí os problemas que já existiam lá nos outros filmes começaram a ser mais agressivos, serem mais gritantes, serem mais óbvios, né? A parte dos filmes não serem coesos, não levarem a lugar nenhum, as histórias não são bem escritas, os personagens que você não consegue se importar, os Eternos, eles são apresentados de forma banal, você não consegue ligar pra eles. E o descuidado em várias questões, porque a Wanda do WandaVision, a Feiticeira Escarlate, primeiro que ela não era uma 100% heroína ali, porque ela aprisionou uma cidade inteira por dias, controlando como marionetes, e não inocenta ela o fato que ela libertou, porque ela fez sem querer pelo poder dela, isso não inocenta em momento algum. Mas ao mesmo tempo, a loucura que ela chegou lá no final a loucura que ela apresentava no Doutor Estranho não conecta com isso. Isso é um problema da série, isso é um problema de todo o planejamento do MCU. Que daí os agravantes da Disney começam a ser mais gritantes, que daí o Thor dá poderes para crianças, que eles começam a inventar umas coisas loucas. Eu toquei na ferida. Não, mas eu não tenho. Mas eu concordo contigo, eu não discordo nesse aspecto. Uhum. Eu gosto do Thor 1. Todo o Thor depois disso, todos eles, pra mim, eu não sei o que aconteceu. Tipo, é um idiota fantasiado de Deus ou algo parecido com isso que assumiu ali. Que é pra mim que acontece isso. É um idiota que se fantasiou de Deus, foi brincar, porque nos quadrinhos. E olha que eu não tô nem. Eu estou dizendo que onde ele foi baseado, realmente fico olhando e pensando, é uma adaptação. Ok, segue o baile, porque é um idiota que é vestido de Deus. E eu não sei como é que o ator permite também, né? Fazer o papel de tão ridículo idiota assim. E um ator muito bom. Ele tem uma vertente forte de comédia. Só que o Thor, pra mim, eu não dava nada pra ele praticamente em todos os filmes. Ele se tornou ele foi um personagem interessante apenas no Guerra do Infinito. E depois, pra mim, ele não era tão sério, ele não era um pilar tão importante pra mim, que no Ultimato ele ser daquele jeito que ele é, tipo, deprimido, largado, bêbado, toda aquela piada que ele se tornou, não me impactou, né?
Mas pro futuro pensando agora pro futuro do MCU, pro futuro da Marvel, tem que ver se agora eles conseguiram alinhar algumas peças pra fazer funcionar. Porque não adianta. Porque eu prefiro que atrase mais os X-Men o quanto puder. E até o Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico, se errar uma terceira vez, é pra nunca mais fazer uma adaptação do cinema pra Quarteto Fantástico. Mas eu prefiro que eles levem mais tempo pra casa ajeitar. E talvez o dinheiro fale mais alto, porque a Disney perdeu muito dinheiro. Com o Homem-Formiga, ele perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. Sem falar no filme da Viúva Negra, né? Nossa Senhora. E ficaram prometendo antes de Ultimato e nunca veio, né? Isso, claro, só veio depois da saga encerrar, né? Então realmente não dá para. E não foi legal. 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 Nem um pouco. Realmente. Tem outro aspecto que eu gostei muito de Deadpool e Wolverine. Eu tive que fazer umas anotações porque foi muita coisa boa. Cara, a Elektra. Cara, Bom, eu gostei muito, tá? Eu também gostei. Uhum. Também gostei. Mas cara, eu soltei um puta que pariu na tela quando eu vi o Blade, cara. Cara, eu não esperava. Nossa, Blade. Mas a Snipes. Não, cara, tá louco. Dos trailers, e é uma das coisas que eu decidi pra mim daqui pra frente, que eu assisto no máximo 1 a 2 trailers de filme daqui pra frente. No máximo. Porque a presença da X-23 ela poderia ter sido muito mais impactante pra mim, tipo, muito mais uou! Se eu não tivesse assistido o terceiro ou quarto trailer que saiu. Porque eles revelaram ela. Tem a imagem dela. Então, se nenhum filme daqui pra frente me comprar em 1, 2 trailers, eu não vou assistir no cinema. Esse é bem, bem específico. Mas tem a Elektra, tem o Gambit, que veio da piada que ele nunca teve no filme. Que horroroso. Os poderes e a luta é boa, mas o restante foi horroroso. O visual dele é muito patético. É muito patético. É muito, muito ruim. Você tem o Tocha Humana do Chris Evans. O Tocha Humana. Quando ele virou. Como é que ele grita pra pegar fogo? Quando ele pega fogo e voa, ele aparece o Tocha Humana, eu não. Eu não acreditei nisso, eu não acreditei. Gente, vocês têm mais algum comentário? Porque já estamos nos aproximando dos finalmente do nosso podcast S. Bom, talvez aqui para concluir a minha participação, né? Fazendo uma projeção, assim, Deadpool e Wolverine vai crescer em bilheteria. Eu acredito que no momento vai dar um alívio financeiro para a Disney, né? Se eu não me engano, agora o próximo lançamento era a série da Agatha Harkness, se eu não me engano. Uhum. Não estou muito bem lembrado. Que eu quero passar longe. Sério? Eu quero assistir. Eu quero assistir. A não ser que vire obrigação do podcast. Mas senão, não. Nossa, quero passar longe. Não. Não consigo confiar. Só isso. Não dá, gente. Eu não consigo confiar que vai ser boa. Não dá. Porque com certeza vai ter criança. Vai ter criança lá. E vai dar poder pra criança. E eu sou criança feliz. E todo mundo é bom. E todo mundo fica bom no final. Eu torço pra que a Wanda não tenha morrido. Mas a gente não viu a Wanda fincada no teto lá do... Ela morreu da forma mais... Assim, os vilões de antigamente, eles morriam de 2 formas no cinema. 2 formas. Vilões de aventuras e ação e heróis. Ou eles caíam de algum lugar muito alto, ou alguma coisa caía e despencava em cima deles. Certo? E ela morrer com o teto caindo em cima dela, pra mim... não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Tem uma teoria
que no final de WandaVision, a Wanda, ela aprisiona a Agatha dentro de Westview, e ela, antes de aprisionar ela fala pra Agatha Harkness que quando ela precisasse dela, ela voltaria. Agora eu não sei se isso fica como uma um plano B, talvez pro futuro, né? Não sei se pela própria série, né? Ó, eu vou assistir o Agatha pelo simples motivo que eu queria muito que depois da saga do infinito fosse o lado místico da Marvel brilhasse. Magia, bruxas, demônios, motoqueiro fantasma. Eu quero muito motoqueiro fantasma. Eu queria que esse lado brilhasse. Então, assim, é a minha esperança que isso ainda possa acontecer. Mas, e se for bom, sim, eu forço pra eles assistirem. Mas tudo que você recomenda, Ellison, né, a gente sabe que a gente pode ter opiniões diferentes, mas eu super valorizo e acho que é isso, essa troca, especialmente no podcast, né? Ainda bem que a gente é diferente, somos diferentes, mas acho que a troca ela é importante pra gente poder crescer, né? Ter outras opiniões, outros pontos de vista, não é? Não concordar é uma coisa muito boa. Gente, quero agradecer especialmente ao Leonardo por ter estado com a gente presente aí no podcast sobre Wolverine, Deadpool Wolverine. É um filme que com certeza vale a ida ao cinema. Nossa. Quando, claro, vale a ida ao cinema, sim. Eu falei que eu não vou mais, mas porque tem gente ficando me ouvindo, mas o filme vale o investimento ali. Por mais que eu também acho que o cinema é uma coisa que tá muito caro ultimamente, tá um absurdo, né? Compre sua pipoca, faça lá em casa e leve pro cinema, certo? Que é o melhor que você faz, porque pagar R$90 uma pipoca é absurdo, gente. É um assalto a uma armada com a foice no pescoço, certo? Vá com pessoas que você acha legal também, pra fazer comentários legais. Depois do filme, não do filme, evite fazer pra não encher o saco ali, né? E, acima de tudo, manda o podcast esse pra várias pessoas que você conhecer, curte a gente, dá like. E, Leonardo, diga onde é que a gente pode encontrar você. E para quem não sabe, Leonardo também participa aqui da IES enquanto escritor de blog Medium, selecionado por edital, então isso é muito legal. E aonde, qual site, como é que a gente encontra você? Bom, pessoal, eu sou jornalista, contribuo cobrindo cinema para o Vale Notícia, um jornal aqui da cidade onde eu moro, e também tenho o meu perfil no Medium, tá? Sou da IS também, sou um novato, né? Ou um calouro, como alguns decidem preferirem, né, me nomear. Tenho um Instagram também, tá? Não sei se eu dou aqui o endereço do Instagram. Pode. Tudo. Todas as mídias, OnlyFans também, tudo que você tiver. Não, no caso, o Instagram, tá? É @leo_minotti. Com 2 T's, mas eu vou fazer mais. Vou estar com vocês por mais tempo também. Então, logo não vai ser tão difícil meu sobrenome, então, que é um nome italiano bem complicadinho. Mas é isso aí, pessoal. A gente coloca na descrição do vídeo. Obrigado imensamente, Leonardo, de coração, por você estar com a gente aqui. E venha mais vezes. O Podcast Ash, com certeza, quer contar muito contigo, com a tua palavra, especialmente nas séries e cinema e tal. E, Wellington, o que você tem a fazer para os nossos ouvintes, escutantes e veentes? Primeiro, reforçar, por favor, ajudem a compartilhar, curtir, a espalhar a palavra do podcast. Também acesse a nossa loja, o estantes.lojavirtualpro.com, para conferir os nossos livros. Em breve a gente vai estar com uns descontos especiais para vocês comprarem, vocês lerem. A gente tem livros de fantasia, de poesia, romances, temos livros sobre estudos acadêmicos, tem muito lá para vocês conferirem e cada vez mais vão ser adicionados. Também gostaria de pedir para vocês que em breve nas nossas lives das mesas de RPG da IS vão começar. Seria muito importante para contar com a presença de vocês, para vocês curtirem essas aventuras, ou quais os livros da autoria do Christian são baseados e são inspirados, tá? Gente, eu esqueço que eu sou autor.
Que loucura, né? Ele é autor também, vocês acreditam? Dá pra ver que ele conta história mesmo. Mas é Bom. isso, gente. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Podcast IS.